A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Esther Andrade, tenho 75 anos, sou viúva há 2 anos e moro aqui no interior de São Paulo numa casinha simples que o Senhor me deu. Os vizinhos me conhecem como Dona Esther, aquela senhora que sempre está na varanda regando as plantas e que nunca nega uma oração quando alguém precisa. Vocês sabem como é, né? A gente vai ficando mais velha e o povo começa a nos procurar quando a vida aperta. Hoje é um dia muito especial para mim. Faz exatamente 32 anos que vivi a experiência mais extraordinária da minha vida. Uma experiência que mudou tudo, que transformou minha família e que até hoje me deixa arrepiada quando lembro. Durante todos esses anos, contei essa história muitas vezes, mas sempre guardei alguns detalhes. Detalhes que achava que eram pesados demais, dolorosos demais para compartilhar. Quantos de vocês já passaram por momentos tão difíceis que chegaram a questionar se Deus estava mesmo ouvindo suas orações? Momentos em que a família estava se despedaçando, a saúde falhando, e parecia que o chão estava sumindo debaixo dos pés? Eu sei que muitos de vocês já estiveram nesse lugar. Eu estive, e foi justamente no fundo do poço que o Senhor me mostrou coisas que nunca imaginei ver. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Bem, hoje meus filhos André e Márcia vieram me visitar. André tem 47 anos agora. É professor universitário, um homem sério e carinhoso que sempre foi meu alicerce. Márcia tem 49. Depois de tanta luta, se tornou uma mulher de Deus que ajuda outras mulheres em situação difícil. Eles trouxeram meus netinhos, o Lucas de 27 anos e a Ana de 24. Estávamos almoçando quando o Lucas me pediu para contar de novo a história do céu. Esses meninos cresceram ouvindo essa história. Sabem que a vovó teve uma experiência muito especial com o Senhor. Mas dessa vez, olhando para eles, sentindo o peso dos meus 75 anos e a proximidade da eternidade, eu soube que era hora de contar tudo. Tudo mesmo. Porque, meus irmãos, há detalhes dessa história que guardei só para mim durante mais de 3 décadas. Detalhes sobre a perseguição que sofri na igreja, sobre as coisas terríveis que vi na visão, sobre como tudo se cumpriu de forma assustadora na vida real. Guardei esses detalhes para proteger minha família, para proteger pessoas que ainda estavam vivas, para proteger até mesmo a mim mesma da incompreensão dos outros. O cheiro do almoço ainda estava no ar. Aquele cheiro bom de comida feita com carinho. Meus netos me olhavam com aqueles olhos curiosos. André segurava minha mão como sempre faz quando percebe que estou emocionada. E Márcia tinha aquele sorriso doce que ela recuperou depois de tantos anos de sofrimento. Foi quando eu disse para eles que dessa vez ia contar a história completa. Que ia falar sobre a noite de 26 de março de 1993, quando meu espírito saiu do corpo e foi levado ao céu. Que ia contar sobre a coluna de fogo que vi descendo sobre São Paulo, sobre os gritos que ouvi, sobre a perseguição cruel que enfrentei na igreja e sobre como cada detalhe daquela visão se cumpriu na nossa vida. Vi o André engolir seco. Ele sempre soube que havia mais coisa nessa história. Márcia começou a chorar baixinho, porque ela sabe melhor que ninguém o que significa cada palavra que vou falar. Ela esteve lá, no meio daquele fogo que vi na visão. Ela viveu cada segundo do que o Senhor me mostrou naquela madrugada. O silêncio se fez na mesa. Até as crianças, que sempre foram barulhentas, ficaram quietas como se soubessem que algo muito sério estava para ser revelado. O vento balançava as folhas do pé de manga lá fora, e eu podia ouvir o barulho distante de um caminhão passando na estrada. Comecei explicando para eles que em 1993 eu tinha 43 anos e estava passando pelo momento mais difícil da minha vida. Meu marido Samuel, que Deus o tenha em sua santa glória, estava arruinado financeiramente. Nossa filha Márcia tinha fugido de casa para viver em São Paulo com um rapaz envolvido com drogas. Eu estava doente, muito doente dos rins, fazendo diálise, e os médicos já não tinham muita esperança. Era uma época em que eu me achava muito espiritual, muito correta, sempre julgando outras famílias que passavam por problemas parecidos. Eu pensava que aquilo só acontecia com quem não tinha fé suficiente. Como eu estava enganada, meus irmãos. Como o orgulho pode cegar a gente para as próprias fraquezas.
Naquela época passava na televisão a novela Renascer, lembram? E no rádio tocava muito aquela música do Leandro e Leonardo, Pense em Mim. Era início dos anos 90, o Brasil estava mudando, mas nossa família estava desmoronando. Samuel bebia todas as noites para esquecer as dívidas e a vergonha da falência. André, que tinha só 15 anos, se fechou no seu mundinho de estudos para não ver a casa pegando fogo. E eu, no meio de tudo isso, ainda tinha que enfrentar a doença que estava me matando aos poucos. 3 vezes por semana ia fazer diálise, voltava para casa exausta e ainda precisava aguentar os comentários maldosos de algumas pessoas da igreja que insinuavam que nossa família estava sendo castigada por algum pecado oculto. Foi nesse estado de desespero total que comecei aquela vigília de oração que mudaria tudo. Era uma quinta-feira à noite, 25 de março, véspera de Sexta-feira da Paixão. Samuel tinha chegado bêbado em casa e dormiu no sofá da sala. André estava trancado no quarto estudando. Eu me ajoelhei no meu quarto e falei com Deus de coração aberto. Falei que não aguentava mais, que se ele não fizesse alguma coisa para salvar minha família, eu preferia morrer logo. Que não tinha forças para continuar vendo tudo se despedaçar do jeito que estava. Chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro onde estava apoiada. E foi ali, naquela madrugada de Sexta-feira da Paixão, que aconteceu o impossível. Peço perdão se algumas datas ou detalhes menores podem estar um pouco confusos. São 32 anos, né? A memória às vezes falha nos detalhes pequenos. Mas o que é essencial, o que mudou minha vida para sempre, isso está gravado na minha alma como se fosse ontem. E é isso que vou compartilhar com vocês agora. Era por volta das 3 da manhã, quando senti meu corpo ficando diferente. Eu estava ali ajoelhada há 4 horas, orando, chorando, pedindo uma resposta de Deus. As pernas já estavam dormentes, mas eu não queria me levantar. Sabia que aquela era minha última cartada, sabe? Se o Senhor não me ouvisse naquela noite, eu não tinha mais forças para continuar. Para entender o que aconteceu comigo naquela madrugada, vocês precisam saber como nossa família tinha chegado naquele estado. Porque não foi de uma hora para outra, meus irmãos. Foi um processo doloroso que durou meses, como quando uma casa vai rachando devagar até desabar. Tudo começou no final de 1992. Samuel tinha uma empresa pequena de materiais de construção que ia bem. Não éramos ricos, mas vivíamos com dignidade. Ele sempre foi um homem trabalhador. Levantava cedo, voltava tarde. Sonhava em deixar um patrimônio para os filhos. Eu cuidava da casa, dos meninos e participava ativamente da igreja. Pensávamos que nossa vida estava encaminhada. Foi quando apareceu o Eduardo, um homem muito bem falante que convenceu Samuel a fazer uma sociedade. Disse que tinha contatos na prefeitura, que conseguiria licitações grandes, que eles iam ficar ricos. Samuel, coitado, acreditou. Colocou tudo o que tinha no negócio. Até mesmo pegou dinheiro emprestado usando nossa casa como garantia. O Eduardo sumiu com 200 mil reais. Na época era muito dinheiro, meus irmãos. Era o suficiente para comprar 2 casas boas. Samuel tentou processá-lo, mas descobriu que o homem tinha usado documentos falsos. Simplesmente desapareceu. E nós ficamos com as dívidas, com os compromissos assumidos, com os fornecedores cobrando. Foi como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos nossos pés. Em 2 meses perdemos tudo. A empresa, o carro, quase perdemos a casa. Samuel entrou numa depressão terrível e começou a beber. Primeiro era só uma cervejinha no final do dia para relaxar. Depois virou cachaça, e toda noite ele chegava cambaleando. André, que sempre foi um menino sensível, começou a se trancar no quarto. Ele via o pai bêbado, me via chorando na cozinha, e não sabia como lidar com aquilo. Mergulhou nos estudos como se os livros fossem um refúgio onde nada de ruim podia entrar. Tirava notas excelentes, mas estava se afastando de nós emocionalmente. E a Márcia, coitada da minha filha, ela tinha 17 anos. Estava naquela idade difícil em que qualquer coisa vira motivo de rebeldia. Começou a se vestir de um jeito que eu não aprovava, a chegar tarde, a andar com colegas que não prestavam. Quando eu tentava conversar, ela gritava que eu era carola demais, que queria controlar a vida dela. As brigas em casa eram constantes. Samuel chegava bêbado e começava a quebrar as coisas,
dizendo que era um fracasso, que tinha arruinado a família. Eu tentava acalmá-lo, mas no fundo também estava com raiva. Raiva dele ter confiado no Eduardo. Raiva dele estar se afogando na bebida em vez de lutar por nós. As coisas pioraram quando apareceu o Carlos na vida da Márcia. Era um rapaz de 22 anos, cabelo comprido, dirigia uma moto barulhenta, e Samuel desconfiava que ele estava envolvido com drogas. Márcia ficou encantada com ele. Dizia que finalmente tinha encontrado alguém que a entendia. Uma noite de fevereiro de 1993, Samuel chegou mais bêbado que o normal. Tinha perdido o emprego que conseguiu numa loja, porque chegou alcoolizado no serviço. Márcia estava na sala esperando o Carlos chegar para buscar ela. Quando ouviu a moto na rua, foi se despedir do pai, talvez numa última tentativa de ter um momento bom com ele. Samuel olhou para ela e disse umas palavras que nunca vou esquecer. Disse que ela estava virando vagabunda, que ia acabar igual as meninas da rua, que ele não queria mais ver a cara dela em casa. Márcia ficou branca, depois vermelha de raiva, e gritou que ele era um bêbado fracassado que tinha destruído a família. A briga foi feia, meus irmãos. Muito feia. Samuel jogou um prato na parede, Márcia chorou e saiu correndo para a rua. André saiu do quarto desesperado, tentando apartar os dois. Eu fiquei no meio, sem saber para qual lado correr. 3 dias depois, Márcia fez as malas e anunciou que ia morar em São Paulo com o Carlos. Disse que não aguentava mais viver naquela casa de loucos, que preferia tentar a vida na cidade grande do que ficar vendo a família se despedaçar. Tentei impedir, agarrei no braço dela, pedi pelo amor de Deus para ela não ir, mas ela estava determinada. André também pediu para ela ficar, disse que as coisas iam melhorar. Samuel, que estava com ressaca no quarto, nem saiu para se despedir da filha. Na manhã de 25 de março, uma sexta-feira que estava chuviscando, Márcia pegou uma mala pequena e saiu pela porta da frente. O Carlos estava esperando na moto. Ela me abraçou chorando. Disse que me amava, mas que precisava ir. Foi a última vez que a vi por muitos anos. Samuel não falou nada. Ficou trancado no quarto o dia inteiro. E à noite saiu para beber como sempre. André tentou me consolar, mas eu via que ele também estava destruído por dentro. Era um menino de 15 anos vendo a família se despedaçar, e não havia nada que ele pudesse fazer. Naquela época, eu ainda era muito orgulhosa, meus irmãos. Na igreja, quando alguém comentava sobre filhos rebeldes ou maridos que bebiam, eu sempre pensava que aquilo acontecia porque as pessoas não tinham fé suficiente, porque não sabiam educar direito, porque não oravam como deviam. Olha a soberba que havia no meu coração. E agora era eu que estava passando por tudo aquilo. Era minha filha que tinha fugido de casa, meu marido que estava se afogando na bebida, minha família que estava virando motivo de comentário dos vizinhos. Para piorar tudo, minha saúde começou a se deteriorar rapidamente. A doença nos rins, que eu tinha há alguns anos, mas que estava controlada, voltou com força total. Comecei a inchar, a passar mal, a urinar sangue. O médico disse que eu precisava fazer diálise 3 vezes por semana, senão ia morrer. As sessões de diálise eram um martírio. Ficava 4 horas ligada naquela máquina, vendo meu sangue sair e voltar, sentindo dores, enjoos, fraqueza. Voltava para casa destruída, e ainda tinha que aguentar Samuel chegando bêbado e André se escondendo no quarto. Foi assim que cheguei naquela quinta-feira à noite, 25 de março. Não tinha mais forças para nada. Samuel tinha chegado cambaleando, caído no sofá da sala, e estava roncando como um animal. André estava no quarto com os livros, tentando escapar da realidade que estava vivendo. Eu me ajoelhei no meu quarto e comecei a orar como nunca tinha orado antes. Não era mais aquela oração bonita da igreja, cheia de versículos e palavras certas. Era o grito desesperado de uma mãe que estava vendo tudo desmoronar. Falei para o Senhor que se ele não fizesse alguma coisa, eu ia preferir morrer. Que não tinha mais forças para ver meu marido se destruindo, minha filha perdida em São Paulo, meu filho se afastando de mim, que se aquilo era castigo por algum pecado que eu tinha cometido, que ele me mostrasse qual era para eu poder me arrepender. Chorei tanto que o travesseiro ficou encharcado. Orei por horas, até minhas pernas ficarem dormentes e minhas costas doerem. E foi ali, naquele momento de desespero total, que começou a acontecer algo que eu nunca imaginei que fosse possível. Eram quase 3 da manhã, quando senti meu corpo ficando estranho.
Primeiro foi uma sensação de peso, como se meu corpo estivesse ficando muito pesado, afundando no chão. Depois veio uma leveza estranha, como se eu estivesse flutuando. Minha respiração ficou diferente, mais lenta, mais profunda. Pensei que fosse por causa do cansaço, das horas ajoelhada, da fraqueza que a doença estava causando. Mas não era isso, meus irmãos. Algo muito maior estava começando a acontecer. Continuei orando, mas agora as palavras saíam diferentes, como se não fossem completamente minhas. Sentia uma presença no quarto. Algo que não conseguia ver, mas que estava ali, real como o ar que eu respirava. O silêncio da madrugada parecia mais profundo, mais solene. Foi quando comecei a me ver de fora. Sei que parece impossível, mas juro pela memória do meu Samuel que é verdade. Eu me via ajoelhada na cama, orando, mas ao mesmo tempo estava observando de outro lugar, como se fosse duas pessoas ao mesmo tempo. A princípio pensei que estava tendo alucinação por causa dos remédios da diálise. Os médicos sempre alertavam sobre efeitos colaterais, confusão mental, essas coisas. Mas a sensação era real demais, clara demais para ser delírio. Então ouvi uma voz. Não era uma voz que entrava pelos ouvidos. Era diferente. Vinha de dentro, mas ao mesmo tempo de fora. Uma voz masculina, suave, mas com uma autoridade que fazia todo o meu ser tremer. A voz disse que eu havia chorado o suficiente, que minhas lágrimas tinham subido até o trono de Deus como incenso, e que agora era a hora de ver algumas coisas. Que eu precisava entender que minha provação tinha um propósito muito maior do que eu imaginava. Senti meu espírito se desprendendo completamente do corpo. Era como tirar uma roupa apertada depois de um dia inteiro de trabalho. Aquela sensação de alívio e liberdade. Olhei para baixo e vi meu corpo físico ainda ajoelhado, respirando devagar, em paz. Não senti medo. Pelo contrário, senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Uma paz que passava todo o entendimento, como diz a Escritura. Era como se todos os problemas, todas as dores, toda a angústia tivessem ficado presos naquele corpo lá embaixo. 2 anjos apareceram ao meu lado. Não eram como aqueles anjinhos de filme, não. Eram seres imponentes, luminosos, com uma beleza que era quase difícil de suportar. Um deles tinha semblante paternal, olhos cheios de compaixão. O outro era mais sério. Carregava um livro que brilhava como ouro. O anjo com semblante paternal se apresentou como meu condutor. Disse que havia sido enviado para me mostrar algumas coisas, para me preparar para uma missão que eu ainda não compreendia. Sua voz era melodiosa, reconfortante, como um pai falando com uma filha querida. O outro anjo, mais sério, se apresentou como o guardião do livro da vida. Abriu o livro diante de mim e vi páginas que brilhavam com luz própria. Nelas havia nomes escritos com letras douradas, nomes que apareciam e desapareciam constantemente. Ele me explicou que aqueles eram os nomes das pessoas que aceitavam ou rejeitavam a salvação em tempo real na Terra. A cada segundo, nomes eram escritos quando alguém se entregava a Jesus, e outros eram apagados quando alguém endureceu o coração contra Deus. Foi quando vi algo que me gelou o sangue. O nome Márcia Andrade estava lá, mas piscando como um sinal de alerta. Não estava arriscado, mas também não estava firme. Estava instável, vacilante, como se minha filha estivesse numa encruzilhada espiritual. Comecei a chorar, mesmo em espírito. O anjo guardião me consolou. Disse que por isso eu havia sido chamada àquele lugar, que Deus havia ouvido minhas orações por Márcia e que eu precisava ver algumas coisas para entender como interceder por ela. Começamos a nos mover. Não sei explicar direito como era aquela locomoção. Não era voar como os pássaros. Era mais como ser transportado por uma força invisível. Passamos através de camadas de escuridão que foram ficando mais claras, até chegarmos a uma luz que crescia cada vez mais. O céu se abriu diante de mim com uma beleza que não tenho palavras para descrever. Imaginem o pôr do sol mais lindo que já viram. Multipliquem por 1000. E ainda não chegam nem perto. Havia jardins infinitos com flores que brilhavam com luz própria, árvores que cantavam melodias suaves, e um rio cristalino que corria através de tudo. A música vinha da própria atmosfera, como se o ar fosse feito de louvor. Reconheci algumas melodias que cantávamos na igreja, mas elas soavam diferentes, completas,
como se na terra ouvíssemos apenas ecos distantes da verdadeira adoração. Vi grupos de pessoas vestidas de branco caminhando pelos jardins. Algumas eu reconheci. Eram irmãos da igreja que já tinham partido, parentes que morreram quando eu era criança. Eles me acenaram com sorrisos radiantes, mas não pararam para conversar. Entendi que havia uma missão específica para mim ali. O anjo condutor me levou até uma fonte que jorrava águas cristalinas. Disse que aquelas eram as águas da vida eterna, que matavam toda sede e curavam toda dor. Ofereceu para eu beber, e quando a água tocou meus lábios espirituais, senti uma renovação completa, como se todo cansaço, toda doença, toda tristeza fossem lavados para longe. Mas o alívio durou pouco. O anjo guardião do livro me chamou e disse que agora eu precisava ver algo difícil, algo que me faria entender a urgência da intercessão. Sua expressão ficou séria, quase triste. Fomos até uma espécie de mirante de onde eu podia ver a terra lá embaixo. São Paulo se estendia como um mapa vivo, com pontos de luz que eu depois entendi serem as orações dos santos, e pontos escuros que representavam as trevas espirituais. Foi quando vi algo que me apavorou. Uma coluna de fogo descendo do céu diretamente sobre a cidade. Não era um fogo comum, era fogo divino, fogo de purificação. E estava consumindo bairros inteiros. O anjo condutor explicou que São Paulo havia se tornado símbolo da corrupção que estava tomando conta do país. Que a violência, a idolatria, a ganância tinham chegado a um ponto em que o julgamento divino se tornara inevitável. Reconheci vários lugares sendo atingidos pelo fogo. O centro da cidade, a zona leste e, para meu horror, o bairro onde Márcia estava morando. Vi minha filha correndo pelas ruas, tentando escapar das chamas que consumiam o prédio onde ela vivia com aquele Carlos. Meu coração de mãe se despedaçou. Gritei para os anjos que fizessem alguma coisa que salvassem minha menina. Eles me olharam com compaixão, mas disseram que o livre-arbítrio das pessoas precisava ser respeitado. Foi então que ouvi uma voz vinda do próprio trono de Deus. Uma voz que fazia os céus tremerem e ao mesmo tempo trazia paz indescritível. A voz disse que o julgamento viria, mas que ainda havia tempo para arrependimento e intercessão. Que eu havia sido escolhida para ser testemunha do que estava por vir. A voz continuou dizendo que minha missão na terra ainda não havia terminado, que eu precisava voltar e ser canal de oração pelos perdidos, especialmente por Márcia, que o fogo que eu estava vendo não era apenas sobre São Paulo, mas sobre toda a humanidade que havia se afastado dos caminhos do Senhor. Os anjos começaram a me conduzir de volta, mas antes me mostraram uma última coisa que marcou minha alma para sempre. Me levaram até um portão imenso, feito de uma substância que parecia pérola, mas brilhava como diamante. Do outro lado daquele portão, vinham vozes, muitas vozes, clamando por misericórdia. Eram vozes humanas, desesperadas, cheias de angústia. O anjo guardião me explicou que aquelas eram almas que haviam rejeitado a salvação em vida e agora entendiam tarde demais o que tinham perdido. Elas não estavam sendo torturadas por demônios como eu imaginava, mas estavam sofrendo a dor terrível de saber que poderiam ter escolhido diferente. Uma das vozes se destacou das outras. Era de um homem jovem, e algo naquela voz me fez gelar. Não consegui identificar quem era, mas senti no espírito que estava ligado de alguma forma à história da minha família. O anjo viu minha inquietação e disse apenas que o futuro revelaria o significado daquilo. A visão mudou novamente. Agora eu via outras cidades do Brasil e do mundo. Brasília, com sua política corrupta, Rio de Janeiro, com sua violência descontrolada, capitais da Europa e Estados Unidos, onde a imoralidade havia se instalado nos governos e nas famílias, todas marcadas para a purificação. Mas no meio de toda aquela visão de julgamento, eu também via pontos de luz espalhados por toda parte. Eram os intercessores, as pessoas que oravam dia e noite pelas suas nações, pelas suas famílias, pelos perdidos. Esses pontos de luz eram como para-raios espirituais, atraindo a misericórdia de Deus e retardando o julgamento. A voz celestial falou comigo novamente, mais diretamente desta vez. Disse que eu era um desses pontos de luz, que minhas orações por Márcia e por Samuel não haviam caído no vazio, que eu precisava voltar e continuar intercedendo, porque ainda havia tempo para a salvação. Mas me foi mostrado também que o tempo estava se esgotando.
que uma geração estava crescendo sem conhecer a Deus, entregue às drogas, à violência, à imoralidade. Que se os intercessores não se levantassem urgentemente, o julgamento viria mais cedo do que se imaginava. Os anjos começaram a me conduzir de volta através das camadas de luz. Senti uma tristeza profunda por deixar aquela beleza, aquela paz, mas ao mesmo tempo uma urgência tremenda de voltar e cumprir a missão que havia recebido. Durante o retorno, o anjo condutor me disse algo que nunca esqueci. Disse que nem todo mundo que ouvisse minha história acreditaria, que haveria perseguição, zombaria, até mesmo dentro da igreja. Mas que eu não deveria me importar com isso, porque minha missão não era convencer ninguém, mas apenas testemunhar o que havia visto. Também me foi dito que sinais acompanhariam meu testemunho, que minha própria saúde seria restaurada como prova da veracidade da visão, e que eventos futuros confirmariam as coisas que eu havia visto sobre São Paulo e sobre minha família. Conforme nos aproximávamos da terra, comecei a ver minha casa lá embaixo. Era quase 6 da manhã de sexta-feira. Samuel ainda estava dormindo no sofá da sala, roncando alto. André estava acordado no seu quarto, inquieto, como se sentisse que algo estava acontecendo. Vi meu corpo ainda ajoelhado na cama, respirando devagar. Parecia uma casca vazia esperando o espírito retornar. Os anjos me conduziram até ele e senti novamente aquela sensação de vestir uma roupa. Só que desta vez a roupa parecia pesada e limitadora depois da liberdade que havia experimentado. O retorno ao corpo físico foi gradual. Primeiro voltou a sensação, depois o movimento, por último a consciência plena. Quando abri os olhos, eram exatamente 11 horas da manhã. Havia ficado 7 horas fora do corpo. André estava sentado na beirada da minha cama, preocupado. Ele me contou depois que tinha acordado às 6 da manhã com uma inquietação estranha. Veio verificar como eu estava e me encontrou desacordada. Tentou me acordar, mas eu respirava normalmente. Parecia apenas estar num sono muito profundo. Quando me viu abrir os olhos, ele suspirou aliviado. Perguntou se eu estava bem, se havia passado mal. Eu tentei falar, mas as palavras pareciam inadequadas para descrever o que havia experimentado. Como explicar o inexplicável? Meu corpo estava diferente. Apesar das horas ajoelhada, eu não sentia dor nas costas nem nas pernas. Pelo contrário, sentia uma energia nova, uma vitalidade que não experimentava há meses. Era como se as águas da vida que havia bebido na visão tivessem renovado também meu corpo físico. André notou a mudança. Disse que meus olhos estavam brilhando de um jeito diferente, que meu rosto parecia mais jovem. Perguntou o que havia acontecido comigo durante aquelas horas. Comecei a contar devagar, escolhendo as palavras. Falei sobre os anjos, sobre o céu, sobre a visão de São Paulo sendo purificada pelo fogo divino. André me ouvia em silêncio, com uma expressão de espanto crescente. Quando chegou a parte sobre Márcia correndo pelas ruas de São Paulo, fugindo das chamas, André ficou pálido. Perguntou se eu havia sonhado ou se tinha sido real. Eu disse que havia sido mais real que qualquer coisa que já havia experimentado na vida. Samuel chegou em casa depois do almoço, ainda meio alcoolizado da noite anterior. Veio até o quarto para saber por que eu não havia feito o café da manhã como sempre fazia. Quando me viu sentada na cama com André, perguntou se eu estava doente. André começou a contar para o pai o que havia acontecido, mas Samuel o interrompeu com impaciência. Disse que não queria ouvir fantasias religiosas, porque já estava com dor de cabeça suficiente. Mas eu precisava falar. Senti uma compulsão interior, como se as palavras quisessem sair sozinhas. Comecei a descrever a visão, tentando fazer Samuel entender a urgência do que havia visto sobre nossa filha. A reação dele foi violenta. Gritou que eu estava delirando por causa dos remédios da diálise, que estava ficando fanática demais, que ele não ia permitir que eu assustasse André com essas invenções. Disse que Márcia era adulta e que se quisesse se meter com drogas e bandidos em São Paulo, o problema era dela. A discussão ficou feia. Samuel ameaçou me internar num hospital psiquiátrico se eu continuasse falando sobre anjos e visões. André tentou defendê-o. Disse que havia visto a transformação no meu semblante, mas o pai não quis ouvir. Aquela foi a primeira perseguição que enfrentei por causa do testemunho, e ainda estava só começando. Porque se meu próprio marido não acreditava,
O que seria quando eu contasse para as pessoas da igreja? Mas eu sabia que não podia ficar calada. A visão havia sido clara demais. Os anjos haviam sido específicos demais sobre minha missão de testemunhar. Mesmo que o mundo inteiro me chamasse de louca, eu precisava obedecer ao que havia recebido no céu. Naquela noite, enquanto Samuel dormia embriagado no sofá e André estudava no quarto, eu me ajoelhei novamente para orar. Desta vez, não orei pedindo uma resposta. Orei agradecendo pela resposta que havia recebido e pedindo forças para cumprir a missão que me havia sido confiada. Sabia que dias difíceis estavam por vir. No domingo seguinte, fui à igreja com o coração cheio de expectativa. Durante toda a semana, a visão havia se repetido na minha mente como um filme que eu não conseguia parar de assistir. Os detalhes estavam claros como cristal. Cada palavra dos anjos ecoava nos meus ouvidos. Samuel não quis ir comigo. Disse que estava com dor de cabeça e que precisava descansar. Na verdade, eu sabia que ele estava com vergonha de aparecer na igreja, depois de tudo o que havia acontecido com nossa família. André veio comigo, mas percebi que estava preocupado com minha reação caso as pessoas não acreditassem no que eu tinha para contar. A igreja estava cheia naquele domingo. O pastor Elias pregava sobre perseverança nas tribulações, usando o texto de Jó. Ironia do destino, né? Eu que estava vivendo minha própria experiência de Jó, só que ao contrário, em vez de perder tudo e depois receber a resposta, eu havia recebido a resposta primeiro. Durante o momento de testemunhos, levantei a mão. Pastor Elias me deu a palavra com aquele sorriso carinhoso que sempre tinha para os irmãos. Fui até a frente da igreja com as pernas tremendo, mas com uma convicção interior que nunca havia sentido antes. Comecei contando sobre a vigília de oração, sobre o desespero que sentia por causa da situação da família. A congregação me ouvia com atenção. Muitos balançavam a cabeça compreendendo, porque sabiam pelos comentários que nossa família estava passando por dificuldades. Quando cheguei na parte da experiência fora do corpo, senti o clima mudar no templo. Algumas pessoas se inclinaram para a frente, interessadas. Outras franziam a testa, desconfiadas. Dona Célia, que sempre sentava na segunda fileira, cruzou os braços e fez uma cara de quem estava chupando limão. Falei sobre os anjos, sobre o céu, sobre o rio de águas cristalinas. Várias irmãs sussurravam, glória a Deus e aleluia. O irmão Josué, que sempre foi um homem de fé, tinha lágrimas nos olhos e dizia amém a cada frase. Mas quando comecei a descrever a visão da coluna de fogo sobre São Paulo, o ambiente ficou tenso. Falei sobre o julgamento que estava por vir, sobre a necessidade urgente de intercessão pelos perdidos, sobre como havia visto minha própria filha correndo das chamas. Foi quando Dona Célia se levantou no meio do meu testemunho. Ela tinha 58 anos na época. Era uma mulher alta, sempre muito bem arrumada, com o cabelo preso num coque perfeito e uma postura que intimidava qualquer um. Era líder do círculo de oração das mulheres há 15 anos e achava que isso lhe dava autoridade para julgar as experiências espirituais dos outros. Ela me interrompeu com voz alta e disse que sonhos e delírios não podiam ser confundidos com revelações divinas, que a Bíblia alertava contra falsos profetas que enganavam o povo simples com visões inventadas, que eu estava passando por um momento difícil na vida e estava confundindo o desespero emocional com experiência espiritual. O silêncio que se fez na igreja foi constrangedor. Senti todas as atenções voltadas para mim, esperando minha reação. Meu primeiro impulso foi me defender, rebater os argumentos dela, mas algo interior me disse para ficar quieta. Pastor Elias tentou mediar a situação. Disse que todas as experiências espirituais deveriam ser examinadas à luz da palavra, mas que também deveríamos ter cuidado para não apagar o espírito. Pediu para eu terminar meu testemunho e que depois conversaríamos em particular, mas o clima já estava estragado. Dona Célia havia plantado a semente da dúvida na mente das pessoas. Vi alguns irmãos sussurrando entre si, outros evitando meu olhar. Terminei rapidamente, agradeci a oportunidade e voltei para meu lugar. André apertou minha mão durante o restante do culto. Percebi que ele estava constrangido, mas ao mesmo tempo indignado com a forma como Dona Célia havia me tratado. Era um menino de 15 anos vendo a mãe ser humilhada publicamente e não havia nada que pudesse fazer. Depois do culto, Pastor Elias me chamou para conversar em particular no seu gabinete. Era um homem de 52 anos, corpo robusto, voz forte,
sempre muito respeitado na comunidade. Havia pastoreado aquela igreja por 20 anos e era conhecido pela sabedoria e equilíbrio. Ele me disse que acreditava na sinceridade do meu coração, que conhecia meu caráter e sabia que eu não era pessoa de inventar histórias. Mas me alertou sobre os riscos de compartilhar experiências tão extraordinárias. Disse que isso poderia causar divisão na igreja, especialmente com Dona Célia sempre pronta para questionar qualquer coisa que fugisse do convencional. Perguntou se eu tinha certeza absoluta de que não havia sido um sonho muito vívido causado pelo estresse e pelos medicamentos. Expliquei para ele os detalhes que eram impossíveis de inventar, a transformação que senti no meu corpo, a paz que ainda permanecia na minha alma. Pastor Elias ficou pensativo por alguns minutos. Depois disse que ia orar sobre o assunto e que conversaríamos novamente durante a semana. Pediu para eu ter prudência e não sair contando a experiência para qualquer pessoa, pelo menos até termos certeza da origem da visão. Saí da igreja me sentindo humilhada e confusa. Se nem o pastor acreditava completamente em mim, como seria com as outras pessoas? Comecei a questionar se realmente havia acontecido alguma coisa ou se estava ficando louca, como Samuel dizia. André tentou me consolar no caminho de casa. Disse que não importava o que os outros pensassem, que ele havia visto a transformação em mim e sabia que algo extraordinário havia acontecido. Mas eu percebia que até ele estava com dúvidas. Chegamos em casa e encontramos Samuel assistindo futebol na televisão, tomando cerveja. Quando soube como havia sido na igreja, ele explodiu. Disse que eu havia passado vergonha, que agora todo mundo ia pensar que nossa família estava enlouquecendo junto com os outros problemas. Gritou que eu estava virando fanática, que se continuasse com aquelas maluquices, ele ia me levar num psiquiatra. André tentou defendê-lo, mas Samuel mandou ele se calar e ir estudar no quarto. Naquela noite, enquanto Samuel roncava embriagado e André fingia dormir no seu quarto, eu me tranquei no banheiro e chorei como não chorava há anos. Comecei a duvidar de tudo. E se realmente fosse delírio? E se a doença estivesse afetando minha mente? E se eu estivesse enganando a mim mesma? Mas quando levantei o rosto e me olhei no espelho, vi algo que me fez lembrar da realidade da experiência. Meus olhos tinham uma luz diferente. Minha pele parecia mais jovem. Meu semblante estava renovado de uma forma que não conseguia explicar. Decidi naquela noite que ia guardar a visão no meu coração e não contaria mais para ninguém, pelo menos até que o Senhor me desse uma confirmação clara de que deveria testemunhar. Não sabia que essa confirmação viria de uma forma que eu jamais imaginaria. Passaram-se 2 semanas desde aquele domingo constrangedor na igreja. 2 semanas em que carreguei a visão como um segredo pesado demais para meu coração. Toda manhã acordava lembrando dos detalhes. Toda noite me deitava pensando nas palavras dos anjos. Samuel continuava bebendo, chegando cada vez mais tarde. André mergulhava nos estudos como se os livros fossem um refúgio onde nada de ruim podia entrar. E eu ficava no meio, tentando manter a casa funcionando enquanto fazia diálise 3 vezes por semana e sentia meu corpo se debilitando. Mas algo estava diferente em mim, meus irmãos. Apesar de toda a rejeição que havia enfrentado, apesar das dúvidas que às vezes me assaltavam, havia uma paz interior que não conseguia explicar. Era como se aquelas águas da vida que havia bebido na visão continuassem fluindo dentro de mim. Foi numa quarta-feira de abril que recebi uma ligação que mudou tudo. Era 12:00. Eu estava descansando depois da sessão de diálise da manhã quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz feminina que demorei alguns segundos para reconhecer. Era a Márcia. Meu coração disparou. Fazia 1 mês que ela havia saído de casa. E essa era a primeira vez que dava notícias. A voz dela soava diferente, mais madura, mas também havia algo nela que me preocupou. Uma tristeza, um cansaço que não existia antes. Ela disse que estava bem, que estava morando num apartamento pequeno na zona leste de São Paulo com o Carlos. Disse que havia conseguido um emprego numa loja de roupas e que estava tentando se virar. Mas quando perguntei se era feliz, ela demorou para responder. Contou que São Paulo era muito diferente do que imaginava, que a cidade era violenta, que ouvia tiros quase toda noite, que tinha medo de sair sozinha depois das 6 da tarde. Disse que o bairro onde morava era perigoso, cheio de viciados e traficantes. Quando mencionou o bairro, meu sangue gelou. Era exatamente a região que havia visto na visão sendo consumida pelas chamas. Tentei disfarçar minha inquietação
e perguntei o endereço completo. Ela me deu o nome da rua, o número do prédio. Tudo batia com o que os anjos haviam me mostrado. Perguntei sobre o Carlos, e a voz dela mudou de tom. Disse que ele estava meio diferente desde que chegaram em São Paulo, que andava com pessoas estranhas, saía à noite e voltava com dinheiro que não sabia explicar de onde vinha, que ela desconfiava que ele estava se envolvendo com coisas erradas. Meu coração de mãe se apertou. Quis dizer para ela voltar para casa imediatamente, mas sabia que se falasse isso ela ia desligar o telefone e talvez nunca mais ligasse. Então, apenas disse que amava ela, que estava orando por ela todos os dias e que nossa porta sempre estaria aberta se ela quisesse voltar. Márcia começou a chorar do outro lado da linha. Disse que sentia saudades de casa, saudades da família, mas que tinha orgulho demais para admitir que havia cometido um erro. Disse que Samuel nem havia se despedido dela quando saiu, que André era só uma criança e que eu ficaria decepcionada se soubesse das coisas que ela estava vendo e vivendo. Falei para ela que o amor de mãe não tinha condições, que não importava o que tivesse acontecido, ela sempre seria minha filha, mas percebi que ela estava com pressa. Disse que precisava desligar porque o Carlos ia chegar e não gostava que ela ligasse para casa. Antes de desligar, consegui arrancar dela a promessa de que ligaria novamente na semana seguinte. Ela prometeu, disse que me amava, e a ligação se encerrou. Fiquei segurando o telefone mudo por vários minutos, com as palavras dela ecoando na minha cabeça. Tudo o que ela havia descrito batia perfeitamente com a visão que tive. O bairro perigoso, o envolvimento do Carlos com pessoas erradas, o medo que ela sentia. André chegou da escola e encontrou-me na cozinha, ainda abalada pela ligação. Contei para ele sobre a conversa com Márcia e vi a preocupação crescer no rosto do meu filho. Ele perguntou se eu ainda acreditava que minha visão havia sido real. Olhei nos olhos do meu menino e disse que cada palavra que Márcia havia falado confirmava o que os anjos me mostraram, que ela estava exatamente no lugar que vi sendo consumido pelo fogo divino, que precisávamos orar como nunca havíamos orado antes. Samuel chegou em casa naquela noite mais bêbado que o normal. Quando contei sobre a ligação da Márcia, ele teve uma reação que não esperava. Em vez de demonstrar preocupação ou alívio por saber que ela estava viva, ele ficou irritado. Disse que Márcia havia feito a escolha dela, que agora tinha que aguentar as consequências. E se quisesse se meter com bandidos e viciados, o problema era dela. Que ele não ia ficar perdendo sono por causa de uma filha ingrata que escolheu um marginal em vez da família. As palavras dele me feriram profundamente. Gritei que ele estava falando da nossa filha, da nossa carne e sangue. Que se ele fosse um pai de verdade, estaria preocupado em vez de estar se afogando na bebida todas as noites. A briga foi terrível. Samuel quebrou um copo na parede. Disse que eu era uma fanática religiosa, que via pecado e demônio em tudo. Gritou que estava farto de ouvir sobre anjos e visões, que se eu continuasse com aquelas palhaçadas, ele ia embora de casa de uma vez. André presenciou tudo e saiu correndo para o quarto chorando. Era um menino de 15 anos, vendo os pais se destroçando, vendo a família que já estava rachada se despedaçar completamente. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando na voz da Márcia, na confirmação que havia recebido sobre a visão, na responsabilidade que sentia por interceder por ela. Mas também pensava na rejeição que estava enfrentando em casa e na igreja. Por volta das 3 da manhã, me levantei e fui orar novamente. Desta vez não foi aquela oração desesperada da primeira vez. Foi uma oração de entrega, de aceitação da missão que havia recebido, mesmo que isso custasse minha paz familiar. Orei especificamente por Márcia, pedindo proteção sobre ela. Orei por Samuel, para que Deus tocasse no coração dele e o libertasse do vício da bebida. Orei por André, para que ele não fosse traumatizado por tudo o que estava presenciando. E foi naquela madrugada que recebi uma segunda confirmação da veracidade da minha experiência. Não foi uma nova visão, mas foi uma palavra clara do Senhor no meu espírito. Ele me disse que sinais acompanhariam meu testemunho, que minha própria saúde seria restaurada como prova da visão. Na semana seguinte, fui fazer os exames de rotina antes da sessão de diálise. O Dr. Henrique, que me acompanhava há 2 anos, ficou intrigado com os resultados. Disse que havia uma melhora inexplicável na função renal, que os índices estavam melhores do que em meses. Perguntou se eu estava tomando algum medicamento novo,
se havia mudado a dieta, se estava fazendo algum tratamento alternativo. Respondi que a única coisa diferente era que estava orando mais intensamente, que havia passado por uma experiência espiritual profunda. Dr. Henrique sorriu de forma condescendente. Era um homem de ciência. Não acreditava em milagres. Disse que às vezes o organismo respondia de forma inexplicável aos tratamentos, que eu devia estar reagindo melhor à diálise, mas eu sabia que não era coincidência. Era a confirmação que havia pedido, a prova de que minha experiência havia sido real. Meu corpo estava sendo restaurado exatamente como os anjos haviam prometido. Quando contei para André sobre a melhora nos exames, vi a fé crescer nos olhos dele. Ele disse que sabia que algo sobrenatural havia acontecido comigo, que desde aquela manhã eu estava diferente. Samuel, como sempre, atribuiu tudo à casualidade. Disse que eu estava me iludindo, que melhorias médicas não provavam nada sobre anjos e visões. Mas uma semana depois, aconteceu algo que nem ele conseguiu explicar. A confirmação veio de onde eu menos esperava. Numa quinta-feira de manhã, quando voltava da diálise, encontrei Dona Irene chorando no portão da minha casa. Dona Irene era minha vizinha há 10 anos, uma mulher de 40 anos, corpo robusto, voz alta, sempre metida na vida dos outros. Ela nunca havia demonstrado respeito pela minha fé. Pelo contrário, sempre que me via saindo para a igreja ou voltando dos cultos, fazia comentários irônicos. Chamava-me de beata, dizia que eu era fanática demais, que vivia inventando problemas espirituais onde não existiam. Quando me viu chegando da sessão de diálise, ela veio correndo na minha direção com o rosto molhado de lágrimas. Disse que precisava conversar comigo urgentemente, que algo terrível havia acontecido com a Luciana, filha dela de 14 anos. Luciana era uma menina esperta, mas que andava se metendo com colegas mais velhos na escola. Dona Irene sempre disse que não se preocupava porque adolescente é assim mesmo, que ia passar. Nunca quis ouvir meus conselhos sobre vigiar mais de perto as amizades da filha. Naquela manhã, Luciana havia desmaiado no banheiro da escola depois de usar drogas com um grupo de colegas. Foi levada às pressas para o hospital, e os médicos disseram que ela havia sofrido uma overdose que poderia ter sido fatal. Dona Irene estava desesperada. Contou que os médicos conseguiram estabilizar Luciana, mas que ela ainda estava internada em observação. Que a filha estava inconsciente, e os médicos não sabiam quando acordaria ou se haveria sequelas. Então ela fez algo que nunca imaginei que faria. Agarrou nas minhas mãos e implorou para eu orar pela Luciana. A mesma mulher que sempre zombou da minha fé estava ali, humilhada, pedindo a oração da fanática da vizinha. Disse que não sabia mais o que fazer, que havia tentado de tudo, que os médicos falavam em termos técnicos que ela não entendia, que a única esperança que tinha era Deus, e que eu sempre pareceu ter uma ligação especial com ele. Meu coração se compadeceu dela. Lembrei de como eu também havia estado em desespero total apenas algumas semanas antes, de como havia clamado a Deus quando não via mais saída. Segurei as mãos dela e disse que íamos orar juntas ali mesmo. Oramos no meu portão, na frente da casa, sem ligar para quem pudesse estar vendo. Orei por Luciana como se fosse minha própria filha. Pedi para Deus mostrar sua misericórdia, para restaurar a vida daquela menina. Enquanto orava, senti novamente aquela presença que havia experimentado na visão, como se os anjos estivessem ali, como se minhas palavras estivessem sendo ouvidas no céu. Uma autoridade espiritual que eu nunca havia sentido antes fluía através de mim. Dona Irene chorava e dizia amém a cada frase. Quando terminei a oração, ela me abraçou e disse que sentia uma paz que não conseguia explicar, que tinha certeza de que Deus havia ouvido nossa oração. 3 horas depois, ela voltou do hospital radiante. Luciana havia acordado completamente lúcida, sem nenhuma sequela. Os médicos estavam impressionados com a recuperação. Diziam que casos como aquele geralmente deixavam danos permanentes. A notícia se espalhou pelo bairro rapidamente. Dona Irene contou para todo mundo que havia sido milagre, que foi a oração da Dona Esther que salvou a filha dela. De uma hora para outra, eu que era vista como fanática virei a mulher de oração do bairro. Mas se por um lado isso trouxe reconhecimento, por outro lado aumentou minha responsabilidade. Começaram a aparecer pessoas na minha porta pedindo oração para todo tipo de problema. Doenças, desempregos, filhos rebeldes, casamentos em crise.
E o mais impressionante é que várias dessas orações foram atendidas. Não todas, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada pessoa, mas muitas. O suficiente para que minha reputação como intercessora se espalhasse além do bairro. Samuel ficou incomodado com a movimentação na nossa casa. Disse que nossa casa estava virando centro espírita, que ele não queria fila de doente na porta todo dia. Mas até ele teve que admitir que algo diferente estava acontecendo comigo. André observava tudo com curiosidade crescente. Várias vezes encontrei ele escondido atrás da porta, ouvindo minhas orações com as pessoas. Uma noite ele me disse que nunca tinha visto ninguém orar como eu estava orando, que parecia que eu tinha uma linha direta com o céu. Na igreja, a reação foi mista. Alguns irmãos ficaram empolgados com os testemunhos de cura e milagres. Outros, liderados por Dona Célia, começaram a espalhar que eu estava buscando o holofote, que queria aparecer mais que os outros. Dona Célia chegou ao ponto de marcar uma reunião com o pastor Elias para questionar minha nova postura espiritual. Disse que eu estava causando divisão na congregação, que algumas pessoas estavam me procurando mais do que procuravam a igreja. Pastor Elias me chamou para conversar novamente. Desta vez ele estava mais sério, mais preocupado. Disse que não podia negar os frutos que estava vendo na minha vida, mas que precisava ter cuidado para não causar ciúmes e divisões. Perguntou se eu ainda tinha certeza sobre a visão que havia relatado semanas antes. Contei para ele sobre a ligação da Márcia, sobre como tudo o que ela disse confirmava os detalhes da experiência. Falei sobre minha melhora médica inexplicável, sobre as orações que estavam sendo atendidas. Pastor Elias ficou pensativo. Disse que os sinais pareciam confirmar a veracidade da minha experiência, mas que eu precisava ter sabedoria para não me tornar motivo de escândalo. Pediu para eu continuar orando pelas pessoas, mas com discrição. Foi nessa época que comecei a entender o peso da missão que havia recebido. Não era apenas sobre testemunhar a visão, era sobre se tornar um canal de intercessão pelos perdidos. Era sobre carregar nas costas a dor e o sofrimento das pessoas que me procuravam. Cada noite eu orava por dezenas de pedidos. Márcia em São Paulo, Samuel e seu vício, André e sua solidão emocional, Luciana e sua recuperação, todas as pessoas do bairro que depositavam sua fé nas minhas orações. Às vezes sentia que ia desmaiar de tanto orar. Chegava da diálise já fraca e ainda tinha que atender pessoas até altas horas. Mas sempre que pensava em desistir, lembrava das palavras dos anjos sobre minha missão não ter terminado. Uma noite, depois de orar por uma senhora que tinha filho viciado em crack, André me encontrou chorando na cozinha. Perguntou se eu estava arrependida de ter contado sobre a visão, se não preferia voltar à vida simples de antes. Olhei para meu filho e disse que não havia volta, que uma vez que você vê o céu e recebe uma missão de Deus, não pode mais fingir que não aconteceu. Que mesmo que fosse difícil, mesmo que trouxesse perseguição, eu precisava ser fiel ao chamado. André me abraçou e disse que admirava minha coragem, que entendia por que Deus havia me escolhido para aquela missão, que mesmo Samuel, no fundo, sabia que algo sobrenatural estava acontecendo comigo. 2 semanas depois, receberia outra ligação da Márcia, que confirmaria de forma assustadora cada detalhe da visão que havia tido. A segunda ligação da Márcia veio numa terça-feira à noite, 2 semanas depois da primeira. Desta vez ela estava claramente desesperada. A voz dela tremia tanto que no início nem conseguia entender direito o que estava falando. Ela disse que algo muito ruim havia acontecido com o Carlos, que ele tinha sido preso numa batida policial, junto com outros rapazes por tráfico de drogas, que a polícia havia invadido o apartamento onde eles moravam e encontrado uma quantidade grande de entorpecentes escondida no guarda-roupa. Márcia jurava que não sabia de nada, que Carlos nunca havia contado para ela sobre o envolvimento com drogas. Disse que agora estava sozinha em São Paulo, sem dinheiro, sem emprego porque havia perdido o trabalho na loja, e com medo de sair na rua porque os comparsas do Carlos estavam ameaçando ela. Chorando muito, ela contou que alguns homens haviam batido na porta do apartamento procurando Carlos. Quando souberam que ele estava preso, disseram que ela tinha que pagar as dívidas dele com os fornecedores. Falaram que se ela não conseguisse o dinheiro em 1 semana, iam fazer com ela a mesma coisa que faziam com quem não pagava. Meu sangue gelou ouvindo aquilo. Era exatamente o que havia visto na visão. Minha filha correndo pelas ruas de São Paulo,
fugindo de um perigo mortal. Só que agora não eram chamas literais. Eram homens violentos que queriam machucá-la. Perguntei onde ela estava ligando. Disse que estava num orelhão na rua, que não podia voltar para o apartamento porque tinha certeza de que os homens estavam vigiando. Que havia dormido na casa de uma colega de trabalho na noite anterior, mas que não podia abusar da hospitalidade. Quando perguntei por que não voltava para casa, ela começou a chorar ainda mais. Disse que tinha vergonha, que sabia que Samuel não ia querer recebê-la depois de tudo que tinha acontecido. Que tinha medo da reação dele, do julgamento da igreja, da decepção que ia causar em todos. Falei para ela que casa de mãe sempre tem lugar para filho, que não importava o que tivesse acontecido. Mas percebi que ela estava com muito medo, tanto dos homens que a ameaçavam, quanto da humilhação de voltar derrotada. Então, ela me contou algo que fez meu coração quase parar. Disse que na noite anterior havia tido um sonho muito estranho. Sonhou que via nossa casa, que via a mim orando no quarto, e que uma voz dizia para ela voltar, porque ainda havia tempo de escapar do fogo. Fiquei calada por alguns segundos, tentando processar o que havia ouvido. Era como se a visão que tive estivesse se desdobrando em várias camadas, alcançando até mesmo os sonhos da minha filha. Perguntei se ela se lembrava de mais algum detalhe do sonho. Márcia disse que havia visto chamas consumindo o prédio onde morava, que via pessoas correndo desesperadas e que no meio de tudo isso ouvia minha voz chamando o nome dela. Não consegui mais me conter. Contei para ela sobre a visão que havia tido, sobre como vi exatamente a situação que ela estava vivendo. Falei sobre os anjos, sobre a coluna de fogo sobre São Paulo, sobre como havia visto ela correndo das chamas. Márcia ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse que agora entendia por que havia sonhado comigo, porque sentia uma força interior dizendo para voltar para casa, que talvez Deus estivesse mesmo tentando salvá-la através das minhas orações. Combinamos que ela voltaria no ônibus da manhã seguinte. Eu pagaria a passagem pelo telefone. Ela pegaria na rodoviária de São Paulo. Disse que ia chegar por volta do meio-dia e que ia direto para casa. Quando desliguei o telefone, minhas pernas estavam tremendo. Tudo estava se cumprindo exatamente como havia visto na visão. Márcia estava realmente fugindo do fogo. Só que o fogo não eram chamas literais. Era a violência e o perigo que a cercavam em São Paulo. André ainda estava acordado estudando quando contei para ele sobre a ligação. Ele ficou empolgado com a volta da irmã, mas também preocupado com a reação do pai. Samuel havia bebido mais que o normal naquela noite e estava roncando no sofá da sala. Decidimos não acordar Samuel naquela noite. Era melhor esperar a manhã seguinte, quando ele estivesse sóbrio, para dar a notícia da volta da Márcia. Na manhã seguinte, Samuel acordou com uma ressaca terrível. Quando contei sobre a ligação da Márcia e que ela voltaria naquele dia, a reação dele foi inesperada. Em vez de ficar bravo como eu imaginava, ele ficou preocupado. Perguntou se ela estava bem, se não estava machucada, se os homens que a ameaçavam não iam seguir ela até aqui. Pela primeira vez em meses, vi uma centelha do pai que ele havia sido antes de começar a beber. André ficou radiante com a notícia. Disse que ia faltar aula à tarde para estar em casa quando a irmã chegasse. Queria ajudar a arrumar o quarto dela. Queria estar presente no reencontro. Às 11h30 da manhã, estávamos os três esperando na sala. Samuel havia tomado banho e vestido uma roupa limpa. André havia organizado o quarto da Márcia, trocado os lençóis, colocado flores da nossa horta num copo d'água. Eu havia preparado o almoço que ela mais gostava: arroz, feijão, frango ensopado e farofa. Quando ouvimos o barulho do ônibus parando na esquina, meu coração disparou. Alguns minutos depois, vimos uma figura magra caminhando pela rua com uma mala pequena nas mãos. Era a Márcia, mas não era a mesma menina que havia saído de casa 2 meses antes. Ela estava muito magra, pálida, com olheiras profundas. O cabelo estava desgrenhado, as roupas amarrotadas. Parecia alguém que havia envelhecido anos em poucas semanas. Quando ela chegou ao portão e nos viu esperando, começou a chorar. Samuel foi o primeiro a se mover. Saiu correndo e abraçou a filha com uma força que fazia tempo eu não via nele. Chorava como uma criança, pedindo perdão por não ter sido o pai que ela precisava. André também correu para abraçar a irmã. Os 3 ficaram ali no portão, se abraçando e chorando, enquanto os vizinhos observavam curiosos das janelas. Quando finalmente entraram em casa,
Márcia me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Havia gratidão, arrependimento, mas também uma maturidade nova nos olhos dela. Disse que havia sentido minhas orações mesmo estando longe, que nos momentos mais difíceis sempre lembrava da minha voz dizendo que a amava. Durante o almoço, ela contou mais detalhes do que havia vivido em São Paulo. Falou sobre a violência que presenciou, sobre as drogas que viu Carlos usando, sobre o medo constante que sentia. Disse que várias vezes quis ligar para casa, mas o orgulho não deixava. Samuel ouvia tudo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando Márcia terminou de contar, ele disse algo que me surpreendeu. Disse que ele também tinha falhado como pai, que se tivesse sido mais presente, mais carinhoso, talvez ela nunca tivesse precisado procurar atenção com pessoas erradas. Foi naquele momento que vi a primeira rachadura no muro de orgulho que Samuel havia construído ao redor do coração. A volta da filha estava mexendo com ele de uma forma que eu não havia conseguido em meses de súplicas e orações. Naquela noite, depois que Márcia dormiu em sua própria cama pela primeira vez em 2 meses, Samuel veio conversar comigo na cozinha. Disse que não conseguia parar de pensar na coincidência entre minha visão e tudo o que havia acontecido com nossa filha. Perguntou se eu ainda acreditava que tinha havido anjos no meu quarto naquela madrugada. Respondi que não era questão de acreditar, era certeza absoluta, que tudo estava se cumprindo exatamente como havia visto. Samuel ficou pensativo por muito tempo. Depois disse que talvez fosse hora de ele parar de lutar contra Deus e começar a lutar contra os próprios demônios. Foi a primeira vez que ouvi meu marido admitir que tinha um problema com a bebida. A admissão de Samuel sobre o problema com a bebida foi como uma represa que se rompe depois de anos acumulando pressão. Naquela mesma noite, ele foi até a cozinha, abriu todos os armários e despejou na pia cada gota de álcool que havia em casa. Márcia e André assistiram à cena em silêncio. O barulho das garrafas se quebrando na pia ecoava pela casa como um ritual de libertação. Samuel chorava enquanto quebrava as garrafas, dizendo que não queria mais ser escravo daquela maldição. Mas a libertação do vício não aconteceu da noite para o dia, meus irmãos. Samuel passou semanas terríveis. Suava frio durante as madrugadas. Tinha tremores nas mãos. Acordava gritando com pesadelos. Várias vezes encontrei ele andando pela casa de madrugada, inquieto, lutando contra a vontade de sair para comprar bebida. Márcia se tornou uma grande aliada nessa batalha. Ela havia visto de perto em São Paulo o que as drogas faziam com as pessoas, tinha presenciado a destruição que os vícios causavam. Quando via o pai em crise, sentava ao lado dele e contava histórias do que havia vivido na cidade grande. André, com sua sabedoria de 15 anos, também ajudou à sua maneira. Passou a estudar na mesa da cozinha em vez de se trancar no quarto, para fazer companhia ao pai nas noites difíceis. Às vezes encontrava Samuel olhando para o nada, perdido em pensamentos, e simplesmente sentava ao lado dele sem falar nada. Minha própria saúde continuava melhorando de forma inexplicável. Os exames mostravam uma recuperação que deixava Dr. Henrique intrigado. Ele disse que em 30 anos de medicina, nunca havia visto uma reversão tão rápida e completa de insuficiência renal avançada. Quando contei para ele sobre a experiência espiritual que havia tido, Dr. Henrique sorriu com educação, mas deixou claro que não acreditava em milagres. Disse que devia haver uma explicação científica que ainda não havíamos descoberto. Mas eu sabia que era a mão de Deus cumprindo a promessa que havia recebido na visão. Meu corpo estava sendo restaurado como testemunho da veracidade da experiência. Era a confirmação física de uma realidade espiritual. A melhora foi tão significativa que Dr. Henrique reduziu as sessões de diálise de 3 para 2 vezes por semana. Depois para 1 vez por semana. 3 meses depois da visão, ele disse que eu podia suspender o tratamento completamente. A notícia se espalhou pela cidade rapidamente. As pessoas sabiam que eu estava desenganada, que os médicos não tinham esperança. Ver-me caminhando pelas ruas com saúde renovada causou impacto em muita gente. Na igreja, a reação foi dividida. Pastor Elias ficou impressionado e começou a dar mais crédito ao meu testemunho. Disse que não podia negar a evidência física da restauração da minha saúde. Algumas pessoas da congregação passaram a me procurar mais para oração e conselhos espirituais. Mas Dona Célia ficou ainda mais irritada. Começou a espalhar que minha melhora era coincidência,
que os médicos haviam se enganado no diagnóstico inicial. Dizia que algumas pessoas eram capazes de inventar qualquer história para chamar atenção. Ela chegou ao ponto de questionar publicamente se minha doença havia sido real. Insinuou que talvez eu estivesse fingindo estar doente para depois fingir estar curada. A maldade dela não tinha limites. Samuel, que antes não se importava com as questões da igreja, ficou indignado com os comentários de Dona Célia. Disse que qualquer pessoa com olhos podia ver a transformação que havia acontecido comigo, que ele havia vivido de perto o sofrimento da doença e agora via de perto a realidade da cura. Foi a primeira vez que vi meu marido defender publicamente algo relacionado à fé. Era como se a volta da Márcia e minha restauração física estivessem despertando nele uma sensibilidade espiritual que estava adormecida há anos. Uma manhã de junho, Samuel acordou e disse que queria ir à igreja no domingo seguinte. Fazia mais de um ano que ele não pisava no templo. Disse que sentia que precisava agradecer a Deus pela volta da filha e pela minha cura. Márcia também quis ir. Disse que precisava pedir perdão publicamente pelas escolhas erradas que havia feito, que queria testemunhar como Deus havia protegido ela em São Paulo através das minhas orações. Naquele domingo, nossa família entrou na igreja junta pela primeira vez em mais de um ano. Senti os olhares de todas as pessoas, alguns de curiosidade, outros de julgamento, muitos de admiração pelo que havia acontecido conosco. Durante um momento de testemunhos, Márcia pediu para falar. Com 17 anos e uma maturidade que havia adquirido através do sofrimento, ela contou para toda a congregação sobre sua experiência em São Paulo. Falou sobre os perigos que enfrentou, sobre como as orações da mãe a protegeram mesmo à distância, sobre o sonho que teve me vendo orar por ela. Disse que agora entendia que Deus havia usado até mesmo seus erros para ensinar lições importantes. Quando ela terminou, não havia olho seco na igreja. Até Dona Célia estava com lágrimas no rosto, embora tentasse disfarçar. Samuel também testemunhou. Com a voz embargada, pediu perdão à congregação pelo exemplo ruim que havia dado durante os meses de alcoolismo. Disse que quase perdeu a família por causa do orgulho e da bebida, mas que Deus havia sido misericordioso. Falou sobre como a visão que eu havia tido se cumpriu na vida da nossa família. Que no início pensou que era fantasia, mas que os fatos provaram a veracidade da experiência. Disse que agora acreditava completamente no testemunho da esposa. Pastor Elias ficou visivelmente emocionado. Ao final do culto, ele disse que aquela família era exemplo de como Deus pode restaurar o que parece perdido. Que nossa história era testemunho vivo do poder da oração e da misericórdia divina, mas eu sabia que ainda havia uma parte da visão que não havia se cumprido. A parte sobre São Paulo sendo purificada pelo fogo divino. Continuava orando e vigiando, esperando sinais de que aquela parte da profecia também se manifestaria. Não sabia que a confirmação viria de uma forma muito mais literal do que eu imaginava. 2 anos depois, em 1995, os jornais noticiaram um grande incêndio que consumiu vários quarteirões na zona leste de São Paulo. Entre os locais atingidos estava exatamente o prédio onde Márcia havia morado com Carlos. Quando vi a notícia na televisão, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Era a confirmação final de que tudo o que havia visto na visão era verdadeiro. O fogo havia realmente descido sobre aquele lugar, só que 2 anos depois da experiência espiritual. Márcia também viu a notícia e ficou abalada. Disse que se ainda estivesse morando lá, poderia ter morrido no incêndio, que as orações da mãe literalmente salvaram a vida dela. Agora eu tinha certeza absoluta de que minha missão como testemunha estava apenas começando. Foi uma confirmação tão literal da visão que até Samuel ficou impressionado. Ele disse que agora não tinha mais nenhuma dúvida sobre a realidade da experiência que tive, que Deus havia realmente me mostrado o futuro para salvar nossa filha. André, que agora estava com 17 anos e se preparava para o vestibular, começou a documentar tudo o que havia acontecido com nossa família. Ele fazia anotações sobre as datas, os eventos, as confirmações da visão. Dizia que algum dia nossa história precisaria ser contada para outras pessoas. A partir daquele incêndio, minha reputação como profetisa se espalhou muito além da nossa cidade. Pessoas de outras cidades começaram a vir me procurar, querendo ouvir sobre a visão e pedindo oração por suas famílias. Pastor Elias ficou dividido entre orgulho e preocupação. Por um lado,
Estava feliz que nossa igreja fosse conhecida por ter uma mulher que havia recebido uma revelação verdadeira. Por outro lado, se preocupava com o movimento de pessoas que isso estava causando. Dona Célia, que agora tinha 60 anos, ficou ainda mais amargurada. Não conseguia mais negar publicamente a veracidade das minhas experiências, mas passou a espalhar que eu estava ficando soberba, que estava gostando demais da atenção que recebia. Ela começou uma campanha sutil, mas persistente para me desacreditar. Espalhava comentários maldosos sobre minha família, levantava questões sobre meu passado, insinuava que eu estava cobrando dinheiro pelas orações. Esta última acusação me feriu profundamente, porque nunca cobrei 1 centavo de ninguém pelas orações. Pelo contrário, muitas vezes gastei do nosso próprio dinheiro para ajudar pessoas necessitadas que me procuravam. Samuel, que havia se tornado meu maior defensor, ficou indignado com as mentiras de Dona Célia. Disse que ia confrontá-la publicamente se ela continuasse espalhando falsidades sobre nossa família. Mas André me aconselhou a ter paciência. Disse que as pessoas maldosas acabam se revelando sozinhas, que eu não precisava me rebaixar ao nível dela. Com 17 anos, meu filho já mostrava uma sabedoria que me surpreendia. Em 1997, quando Márcia completou 21 anos, ela veio conversar comigo sobre um assunto delicado. Disse que havia conhecido um rapaz na igreja, o João, filho de comerciantes da cidade, um moço trabalhador e temente a Deus. João era completamente diferente do Carlos. Tinha 23 anos, era sério, trabalhava na loja do pai, participava ativamente da igreja. Márcia disse que ele a tratava com respeito, que não pressionava ela para nada, que respeitava o processo de cura emocional que ela ainda estava vivendo. Fiquei feliz em ver minha filha encontrando alguém que a valorizava. Depois de tudo que ela havia passado em São Paulo, merecia um rapaz que soubesse cuidar do coração dela com carinho. Samuel também aprovou o namoro. Disse que João era de família conhecida, que tinha boa reputação na cidade. André gostou do futuro cunhado. Disse que ele parecia sincero e respeitoso com a irmã. O casamento aconteceu em março de 1998, exatamente 5 anos depois da minha visão. Foi uma cerimônia simples, mas emocionante, com pastor Elias celebrando a cerimônia. Durante a cerimônia, enquanto via Márcia de vestido branco ao lado de um homem de bem, lembrei da visão que tive dela correndo pelas ruas de São Paulo. Como Deus havia transformado aquela situação de desespero numa história de redenção e restauração. 1 ano depois do casamento, Márcia veio me dar uma notícia que encheu meu coração de alegria. Estava grávida do primeiro filho. Disse que queria que eu fosse a primeira pessoa a saber, porque sabia o quanto havia orado por aquele momento. O neto nasceu em março de 2000, um menino lindo que ela e João chamaram de Samuel, em homenagem ao avô que tanto havia mudado depois da experiência espiritual da nossa família. Ver aquela criança nos braços da Márcia foi como contemplar a restauração completa da nossa família. André também seguiu seu caminho. Passou no vestibular para letras numa universidade da capital, mas decidiu fazer faculdade numa cidade próxima para continuar perto da família. Ele disse que os anos difíceis que vivemos o haviam ensinado a valorizar os laços familiares. Durante a faculdade, André começou a escrever sobre nossa história. Dizia que queria preservar os detalhes da experiência para futuras gerações, que nossa família havia vivido algo extraordinário que merecia ser documentado. Samuel se tornou uma pessoa completamente diferente. Estava há 7 anos sem beber. Trabalhava como gerente numa loja de materiais de construção e havia se tornado um dos líderes da igreja. Às vezes, as pessoas que não conheciam nossa história ficavam surpresas ao saber que ele já havia sido alcoólatra. Minha saúde continuou excelente. Os médicos faziam exames periódicos e sempre se surpreendiam com a completa normalidade da função renal. Dr. Henrique aposentou em 2001, mas antes disso, ele me confessou que meu caso o havia feito questionar algumas certezas científicas. Disse que havia presenciado muitas recuperações inexplicáveis ao longo da carreira, mas nenhuma tão dramática e duradoura quanto a minha, que talvez houvesse forças no universo que a ciência ainda não compreendia completamente. Em 2002, Márcia teve uma filha, que chamou de Ana, nome que escolheu porque significava graça. Quando segurei minha netinha pela primeira vez, senti que um ciclo estava se completando. Aquela criança representava a continuidade da fé através das gerações. André formou em letras em 2003 e se tornou professor. Continuou solteiro, dedicado aos estudos e à família.
Dizia que queria primeiro estabelecer a carreira antes de pensar em casamento. Pastor Elias aposentou em 2005, depois de 32 anos pastoreando nossa igreja. Em seu último sermão, ele mencionou nossa família como exemplo de como Deus pode restaurar o que parece perdido. Disse que minha visão havia sido uma das experiências espirituais mais impactantes que presenciou na vida ministerial. Dona Célia continuou na igreja até 2008, quando finalmente se mudou para morar com uma filha em outra cidade. Ela nunca me pediu perdão pelas mentiras que espalhou, mas nos últimos anos havia parado com as perseguições. Quando ela se mudou, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente teria paz na congregação. Tristeza porque uma alma havia escolhido viver na amargura em vez de aceitar a graça de Deus. Foi nessa época que decidimos nos mudar para o interior de São Paulo. Samuel havia recebido uma proposta de trabalho numa cidade menor, mais tranquila, onde poderíamos estar mais perto da natureza e longe da agitação urbana que começava a nos cansar. A mudança foi boa para todos nós. Encontramos uma igreja acolhedora, vizinhos bondosos e um ritmo de vida mais calmo que nos permitia valorizar ainda mais os laços familiares. Mas a confirmação mais impressionante da minha visão ainda estava por vir. Em 2009, André, que agora tinha 31 anos e lecionava numa escola da região, veio me procurar com uma expressão séria que há tempos eu não via no rosto dele. Ele havia encontrado na internet uma notícia que me deixaria em choque. Carlos, o ex-namorado da Márcia, havia morrido numa cadeia de São Paulo, overdose de heroína misturada com outras drogas. Morreu sozinho, abandonado, sem família para reclamar o corpo. Quando André me contou a notícia, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Lembrei imediatamente daquela voz desesperada que havia ouvido do outro lado do portão celestial durante a visão. A voz de um jovem clamando por misericórdia, e o anjo me dizendo que o futuro revelaria o significado daquilo. Agora eu entendia. Era a voz de Carlos que eu havia ouvido, gritando do lugar dos que rejeitaram a salvação. Deus havia me mostrado o destino dele 16 anos antes da morte acontecer. Márcia, que agora tinha 31 anos e era mãe de 2 filhos, ficou abalada com a notícia. Mesmo depois de tudo que havia passado com ele, ainda guardava lembranças dos momentos bons que viveram juntos. Chorou pela vida desperdiçada, pelas escolhas erradas que ele havia feito, mas também ficou impressionada com mais essa confirmação da minha visão. Disse que agora compreendia por que Deus havia me mostrado tantas coisas sobre o futuro. Era para que nossa família pudesse escapar do destino trágico que aguardava quem persistia no caminho errado. Foi nesse período que decidi finalmente contar a história completa da minha experiência para a igreja. Durante 16 anos, havia compartilhado apenas partes da visão, sempre com receio de não ser compreendida. Mas agora, com todas as confirmações que havia recebido, sentia que era hora de testemunhar tudo. Marquei uma reunião especial com o pastor Joaquim, que havia assumido a igreja depois que pastor Elias se aposentou. Era um homem mais jovem, de 45 anos, mais aberto a experiências sobrenaturais que seu antecessor. Contei para ele toda a história desde o início. A vigília de oração, a experiência fora do corpo, os anjos, a visão do céu, a coluna de fogo sobre São Paulo, as vozes do outro lado do portão celestial. Falei sobre cada confirmação que havia recebido ao longo dos anos. Pastor Joaquim me ouviu com atenção reverente. Disse que conhecia nossa família há muitos anos, que havia acompanhado nossa transformação e que não tinha dúvidas sobre a veracidade da experiência. Sugeriu que eu fizesse um testemunho público durante o culto dominical. No domingo seguinte, a igreja estava lotada. A notícia de que eu contaria a história completa da visão havia se espalhado, e pessoas de outras cidades vieram para ouvir o testemunho. Subi ao púlpito com 61 anos, os cabelos já bem grisalhos, usando óculos, mas com uma vitalidade que surpreendia a todos. Comecei contando sobre o desespero que sentia em 1993, sobre a crise familiar que quase destruiu nossa casa. Falei sobre a vigília de oração, sobre como meu espírito saiu do corpo e foi levado pelos anjos até o céu. Descrevi as belezas que vi, as águas da vida que bebi, o livro onde os nomes aparecem e desaparecem conforme as pessoas aceitam ou rejeitam a salvação. Quando cheguei na parte da coluna de fogo sobre São Paulo,
Senti o Espírito Santo se mover sobre a congregação. Pessoas choravam, outras oravam em línguas, muitas levantavam as mãos em adoração. Falei sobre como vi Márcia correndo das chamas, sobre como isso se cumpriu quando ela fugiu dos traficantes. Contei sobre o incêndio real que aconteceu no prédio onde ela morava, sobre a morte de Carlos confirmando a voz que ouvi do outro lado do portão celestial. Durante todo o testemunho, minha família estava na primeira fileira. Samuel, agora com 62 anos e completamente transformado pelo poder de Deus. André, documentando tudo para preservar nossa história. Márcia com os 2 filhos, lágrimas escorrendo pelo rosto ao relembrar como Deus a havia protegido. Quando terminei de falar, a igreja inteira estava em lágrimas. Pastor Joaquim disse que aquele era um dos testemunhos mais poderosos que já havia presenciado. Que nossa família era a prova viva de como Deus ainda falava com seu povo através de visões e revelações. Várias pessoas vieram me procurar depois do culto. Algumas queriam oração, outras queriam contar suas próprias experiências espirituais. Um pastor de outra cidade pediu para eu ir testemunhar em sua igreja. Nos meses seguintes, comecei a receber convites de várias igrejas da região para contar minha história. André sempre me acompanhava nessas viagens, ajudando a organizar os detalhes e documentando as reações das pessoas. Em 2010, André publicou um livro contando nossa história. Ele havia passado anos coletando documentos, fotografias, recortes de jornais sobre o incêndio de São Paulo, laudos médicos da minha cura. O livro se tornou muito conhecido no meio evangélico. Samuel viveu para ver o livro publicado e ficou orgulhoso de ver nossa história preservada para futuras gerações. Disse que nunca imaginou que os piores momentos de nossa família se transformariam no testemunho mais poderoso que poderíamos deixar. Márcia continuou fiel ao marido e aos filhos. Se tornou líder de um ministério de mulheres na igreja. André nunca se casou. Dedicou a vida a ensinar e a preservar testemunhos de experiências espirituais. Em 2015, aos 67 anos, recebi uma confirmação final da minha visão que me emocionou profundamente. Dona Irene, minha antiga vizinha zombadora, veio me procurar para se despedir. Estava mudando para morar com a filha em outra cidade. Ela me disse que nunca havia me agradecido adequadamente por ter salvado a vida da Luciana através da oração. Que a filha havia se tornado enfermeira, era casada, tinha filhos e sempre contava para todos como havia sido salva da overdose pelas orações da vizinha evangélica. Dona Irene pediu perdão por todos os anos que havia zombado da minha fé. Disse que agora, aos 72 anos, entendia que havia coisas no mundo espiritual que não conseguimos compreender com a mente humana. Foi um momento de reconciliação que me tocou profundamente. Mais uma confirmação de que Deus usa até mesmo nossa rejeição e perseguição para mostrar seu amor e poder. Dona Célia morreu em 2011, aos 76 anos, isolada e amargurada, sem nunca ter pedido perdão pessoalmente a ninguém. Pastor Elias morreu em 2012, deixando um testemunho escrito sobre a veracidade da experiência de nossa família. Doutor Henrique, que já estava aposentado há anos, morreu em 2018 reconhecendo publicamente que havia presenciado milagres que a medicina não conseguia explicar. Antes de morrer, ele escreveu uma carta para André, documentando minha recuperação inexplicável. Os anos foram passando e nossa família continuou sendo abençoada. Os netos cresceram ouvindo sobre fé, intercessão, sobre como Deus ainda fala com seu povo através de visões e revelações. Samuel permaneceu sóbrio e fiel até seus últimos dias. Em 2020, quando completou 73 anos, começou a apresentar sinais de cansaço. Dizia que sentia que sua missão na Terra estava se completando. Ele viveu para ver o nascimento do terceiro neto de Márcia, em 2021. Uma menina que eles chamaram de Esperança, porque havia nascido durante a pandemia, quando o mundo precisava tanto de esperança. Samuel começou a ficar mais frágil a partir de 2022. Não era doença específica, era o peso da idade chegando. Mas ele estava em paz, feliz por ter visto a família restaurada, por ter deixado um legado de fé para os netos. Em março de 2023, exatamente 30 anos depois da minha visão, Samuel partiu para a eternidade. Morreu dormindo, aos 76 anos, cercado pela família, sussurrando orações de gratidão. Hoje, aos 75 anos,
Olho para trás e vejo como aquela noite de março de 1993 mudou não apenas minha vida, mas o destino de toda a minha família e de muitas pessoas que ouviram nosso testemunho. A visão não era apenas sobre o futuro de São Paulo ou da minha família. Era sobre a urgência de nos voltarmos para Deus antes que seja tarde demais. E aqui estou eu agora, meus queridos irmãos, aos 75 anos, contando para vocês a história completa que guardei no coração durante mais de 3 décadas. Meu Samuel já partiu para a eternidade há 2 anos, mas sei que ele está no céu esperando por mim, finalmente livre de todos os vícios e dores que o atormentaram nesta vida. André agora tem 47 anos, é professor universitário respeitado, continua solteiro, mas feliz com sua missão de preservar testemunhos como o nosso. Márcia tem 49 anos, é avó de 3 crianças lindas, dirige um ministério que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. Seus filhos Samuel, Ana e Esperança cresceram ouvindo cada detalhe da experiência que transformou nossa família. Quando olho para trás, vejo como aquela noite de 26 de março de 1993 foi o divisor de águas não apenas da minha vida, mas de gerações que vieram depois. Meus netos cresceram ouvindo sobre fé, intercessão, sobre como Deus ainda fala com seu povo através de visões e revelações. Depois que terminei de contar a história completa para eles hoje, Samuel, meu neto de 25 anos, me perguntou se eu ainda acredito que São Paulo vai ser purificada pelo fogo como vi na visão. Respondi que o fogo que vi não era apenas sobre destruição literal, mas sobre a purificação que Deus opera no coração humano. São Paulo não foi consumida pelas chamas porque houve intercessão suficiente, mas os sinais que vi naquela visão, violência, corrupção, desintegração familiar, idolatria, continuam sendo um alerta para toda a humanidade. O incêndio que consumiu o prédio onde Márcia morava foi apenas uma amostra do que pode acontecer quando rejeitamos os avisos do Senhor. Ana, minha neta de 23 anos, me perguntou por que demorei tanto para contar todos os detalhes da experiência. Expliquei que algumas verdades são pesadas demais para carregar sozinhas, mas também perigosas demais para compartilhar antes do tempo certo. Precisei amadurecer espiritualmente para entender o peso da missão que havia recebido. Durante todos esses anos, encontrei outras pessoas que tiveram experiências similares. Pessoas que viram o céu, que receberam visões sobre o futuro, que foram usadas por Deus para interceder pelos perdidos. Descobri que não estava sozinha nessa jornada espiritual. Mas também encontrei muitas pessoas que inventaram histórias parecidas para chamar atenção ou ganhar dinheiro. Isso me entristece profundamente, porque diminui a credibilidade das experiências verdadeiras. Por isso, sempre insisti em documentar tudo, em ter provas das confirmações que recebi. O livro que André escreveu sobre nossa história já vendeu milhares de exemplares e continua abençoando pessoas pelo Brasil inteiro. Recebo cartas de pessoas contando como nosso testemunho fortaleceu a fé delas, como decidiram se entregar a Jesus depois de ler sobre nossa experiência. Algumas cartas me emocionam especialmente. São de pais que estavam desesperados por filhos viciados em drogas e que encontraram esperança na história da Márcia. São de esposas que não desistiram de maridos alcoólatras depois de ler sobre a transformação do Samuel. Dona Irene ainda está viva, tem 82 anos agora. Mora com a filha numa cidade vizinha. Luciana me visita às vezes. Sempre traz as crianças para eu orar por elas. Ela se tornou chefe de enfermagem de um hospital e diz que escolheu essa profissão porque queria cuidar de pessoas como eu cuidei dela através da oração. Pastor Elias partiu para a eternidade em 2012, aos 71 anos, mas deixou um testemunho escrito sobre a veracidade da minha experiência. Esse documento está arquivado na igreja e serve como confirmação histórica do que aconteceu conosco. Dona Célia morreu em 2011, aos 76 anos. Sozinha e amargurada. Soube pela filha dela que nos últimos anos de vida, ela vivia remoendo as mágoas do passado. Nunca conseguiu perdoar as pessoas que considerava suas inimigas. Mesmo assim, eu a perdoei em meu coração, porque entendi que a amargura dela era uma prisão que ela mesma escolheu. Dr. Henrique aposentou há muitos anos, mas antes de morrer em 2018, me confessou que meu caso o havia feito repensar algumas certezas científicas
Disse que a medicina moderna ainda não compreende completamente a ligação entre fé e cura física. Morreu reconhecendo que havia forças no universo maiores que o conhecimento humano. Minha transformação de uma mulher orgulhosa e julgadora para alguém cheio de compaixão foi talvez o maior milagre de todos. Antes da experiência, eu sempre criticava outras famílias que passavam por problemas como os nossos. Achava que aquilo só acontecia com quem não tinha fé suficiente. Como eu estava enganada, meus irmãos. Deus permitiu que eu passasse pelas mesmas provações que criticava para quebrar meu orgulho e me ensinar verdadeira compaixão. Hoje entendo que ninguém está livre de cair, que todos precisamos da graça e misericórdia divina. A coluna de fogo que vi descendo sobre São Paulo era um símbolo da purificação que Deus quer operar na vida de cada pessoa. Não é um fogo de condenação, mas de refinamento. Como o ourives que purifica o ouro no fogo, Deus usa as provações para remover as impurezas dos nossos corações. Minha mensagem final para vocês que estão ouvindo essa história é de esperança, não de medo. Enquanto há vida, há tempo para arrependimento e transformação. Enquanto há fôlego em nossos pulmões, ainda podemos mudar o rumo de nossas vidas e das nossas famílias. Se você está passando por uma provação similar à que nossa família passou, não desista. Continue orando, continue intercedendo, continue crendo que Deus pode transformar a situação mais impossível. Se você tem um filho rebelde como eu tinha a Márcia, não pare de orar. Se você tem um cônjuge viciado como eu tinha o Samuel, não perca a fé. Deus ainda faz milagres hoje. Ele ainda ouve as orações desesperadas das madrugadas. Ele ainda envia anjos para consolar e orientar. Ele ainda mostra visões para aqueles que buscam sua face com sinceridade. Mas lembrem-se, com a revelação vem a responsabilidade. Quem recebe muito de Deus, muito também é cobrado. Se o Senhor lhes der alguma experiência sobrenatural, usem com sabedoria e humildade. Não busquem holofote, busquem servir. Agora, meus queridos irmãos, eu os convido a refletir sobre o propósito de Deus para suas próprias vidas. Que esta história desperte em vocês o desejo de buscar mais intimidade com o Senhor. Que vocês possam ter seus próprios encontros com o divino, suas próprias experiências de transformação. Se esta história tocou o coração de vocês, inscrevam-se no canal, deixem o like e compartilhem com outras pessoas que precisam ouvir sobre o poder transformador de Deus. Comentem abaixo contando suas próprias experiências de fé, suas próprias histórias de milagres e restauração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Ele os abençoe e os guarde até que nos encontremos novamente nas mansões celestiais. Em nome de Jesus, amém. A história de Esther Andrade termina aqui, mas o legado de fé e intercessão continua através das gerações, lembrando-nos de que Deus ainda age poderosamente na vida daqueles que o buscam de todo o coração.